Bem-vindos à Politeia. Sou Rodrigo Couto e você sabe como a democracia ganhou seu prestígio atual? Em 1947, Winston Churchill afirmou a democracia como a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Ao final da década de 40, os nazistas e o Império Japonês já haviam sido derrotados. E a democracia havia sido restabelecida na Europa, com exceção do Bloco Oriental, claro. Mas esse prestígio da democracia, ele nunca foi universal. E pior ainda, nos 2000 anos de pensamento político, anteriores ao nosso século XX, anteriores à primeira metade também do XIX, o termo democracia não era carregado, não era acompanhado pelo prestígio que ele tem atualmente. Essa perspectiva negativa, essa conotação negativa do termo democracia já é encontrado em Platão, tido por muitos como o fundador do pensamento político ocidental. A questão é, indo a Platão, ele não está a se referir ao que hoje nós entendemos como democracia. Platão fala essencialmente no demos, e o demos, traduzindo literalmente, é povo, mas demos para Platão significava aquele conjunto de cidadãos que, embora cidadãos, eles não faziam, não compunham a melhor parcela da classe política grega, dos homens que conduziam a vida política, porque eles não tinham bens e porque eles não haviam recebido a educação para essa vida pública. Então Platão entendia que o demos, o povo, nesse caso, qualificado como essas pessoas que eu indiquei, teria como objetivo chegar ao poder para o enriquecimento, para obter vantagens materiais e para também tiranizar o resto da cidade, o resto de, por exemplo, Atenas ou qualquer outra cidade grega. Então Platão tinha uma visão pessimista da democracia, até porque a democracia havia sido responsável pela execução de Sócrates, o professor de Platão. E vejam, mais uma vez, não se trata da democracia que nós temos hoje com expressão institucional. Então, quando Platão fala em democracia, essencialmente, e outras fontes clássicas reproduzem isso, ele trata de um conjunto de comportamentos políticos. E quais eram esses comportamentos políticos? Em aglomeração das massas, opressão das minorias pelas maiorias, instabilidade política, até o surgimento de um homem forte que seria capaz de, emergindo do caos da democracia, impor ordem. E por muito tempo, as únicas fontes escritas sobre democracia, que utilizavam a palavra democracia, foram essas. Então, pelo menos até o início do século XVII, ou meados do século XVII, é difícil precisar aqui as datas, as pessoas entendiam democracia apenas como sinônimo de democracia, como aquilo que estava nas fontes clássicas. Isso se prolonga na realidade até o século XVIII, até o início do século XVIII. Então os leitores, as pessoas educadas na Inglaterra, por exemplo, de 1750, elas entendiam democracia como sinônimo daquilo que estava nas cidades gregas, ou em Platão. E a população em geral nem ao menos sabia o significado de democracia. Claro, já haviam transformações em andamento. Uma dessas transformações, no caso britânico, era a teoria
do governo misto, da Constituição mista. A partir dessa teoria, como falei, a teoria do governo misto, da Constituição mista, de inspiração em parte em Aristóteles e Políbio, ou seja, ainda fontes clássicas, era necessário equilibrar os estados do reino. Aqui, estado significa um estamento, uma parte da sociedade. E essas partes eram monarquia, aristocracia e o povo. E a expressão institucional do povo seria a Casa dos Comuns, segundo essa teoria. Então você teria os Commons, que ainda existe no Parlamento Britânico, a Casa dos Comuns, como eu falei. Você teria os Lords e você teria o monarca. E em equilíbrio, esses três estados permitiriam liberdade no interior do reino inglês. Pois bem, é necessário observar que o Commons era bastante restrito. As pessoas tinham que cumprir, no caso, homens, apenas não existia ainda o sufrágio feminino. Os homens precisavam cumprir determinados requisitos, não apenas para votar, mas para serem votados. Então, era, sim, uma expressão de democracia, mas muitíssimo reduzida. Isso apenas mudou no século XIX na Inglaterra, a partir da década de 1830, mais ou menos. Pois bem, e na Europa continental a situação era bastante diferente. Mas vejam, a crítica a esses regimes, ao próprio antigo regime, deve ser temperada com a ideia de que mesmo as revoluções do século XVIII não tinham como objetivo, originalmente, criar democracias. A Revolução Americana não tinha como objetivo uma democracia, mas uma república, porque eles ainda entendiam democracia segundo as fontes clássicas, inclusive como democracia direta, algo que para eles não seria possível em função do tamanho das 13 colônias, não seria possível uma participação direta. E além disso, eles ainda temiam aqueles males que eram associados à democracia, ou seja, instabilidade, uma chamada tirania da maioria e o governo de uma facção através da democracia, contra o restante da sociedade. O mesmo ocorreu na França Revolucionária. O objetivo não era uma democracia. Apenas por pressão de parte dos revolucionários, os revolucionários estavam divididos em muitos grupos, apenas por pressão de alguns setores envolvidos na Revolução, ocorreu sim uma maior expressão do elemento democrático. E ainda assim, não vou dizer que foi exatamente essa a causa, mas o fracasso da Revolução Francesa passou a ser associado à instabilidade desse elemento democrático, até que surgiu um homem forte, ou seja, uma leitura que ainda está pautada nos clássicos, até que surgiu um homem forte, Napoleão, que foi responsável por reordenar a França, com a criação de um império, ou seja, não era mais uma democracia, mas um império francês. E aqui é que está, nós estamos já no final do século XVIII, início do XIX, e a democracia ainda não havia adquirido o prestígio que ela tem atualmente. Como é que isso ocorre? Bem, vamos primeiro para o caso europeu. No caso europeu, a conotação negativa de democracia, como eu falei, se deve ao fracasso da Revolução Francesa, interpretada como um fracasso causado por instabilidade política. Nós sabemos que democracia era associada à instabilidade política, e também associada à figura de Napoleão, que além de ser um tirano, um déspota, invadiu praticamente todo o continente europeu. Todos os países europeus foram praticamente tomados por tropas napoleônicas. Então havia, até meados do século XIX na Europa, uma conotação negativa para a democracia. E essa conotação negativa apenas foi afastada
no final da década de 1840, com as revoluções que ocorreram na Europa daquele período. Claro que muitos setores da sociedade ainda continuaram a entender a democracia na Europa continental como algo possuidor de conotações de instabilidade, de tirania popular, etc. Mas durante essas revoluções do centro, da parte central do século XIX, desde socialistas até conservadores passaram a afirmar defesa da democracia, incluindo liberais, etc. e outros setores. Então, você vai ter pela primeira vez na história diferentes grupos envolvidos em ação política como defensores de uma democracia. Pois bem, e no caso americano, como isso ocorre? Bem, no caso americano, até o início do século XX, talvez até a primeira metade do século XX, a democracia era associada à ideia de que a sociedade estava dividida em facções, em conflito, e uma dessas facções poderia se valer da democracia para chegar ao poder e tiranizar as demais. E como é que isso mudou nos Estados Unidos? Bem, mudou não em função de uma reestruturação política ou social, mas sim de transformações culturais propriamente ditas. Os americanos passaram a entender todos os americanos, os indivíduos, como consumidores, como pessoas que desejavam acumular riqueza, consumir e viver o American Way of Life. Então eles deixaram de ver a sociedade como composta por facções em conflito. Então nós temos aí os dois motivos pelos quais a democracia adquiriu o prestígio que ela tem. Pensar a sociedade como composta por indivíduos, até porque é o indivíduo que vota e não a facção. E 2, dar à democracia algo além de dar a descrição de democracia, algo além dos simples comportamentos políticos. A democracia não é só um conjunto de práticas políticas, mas é essencialmente algo que encontra expressão institucional, algo que ela não tinha, por exemplo, no pensamento clássico, que era lido até hoje na realidade. Então, bem, e diante da democracia hoje, como é que esse conteúdo, como é que essa evolução histórica nos permite tirar algumas conclusões? Bem, diante de todas essas transformações, eu preciso terminar o vídeo com um alerta, porque mais uma vez as pessoas estão cada vez mais progressivamente vendo a sociedade como formada por grupos e não por indivíduos. E como eu falei, os grupos não votam, os indivíduos votam. E quando você vê a sociedade como composta por grupos, muitas vezes em conflito, você abre as portas para a concepção de que a democracia é simplesmente um modo através do qual um grupo vai tiranizar os demais grupos. Então, a percepção da sociedade como dividida em estamentos, em grupos, é muito perigosa para a democracia. O indivíduo vota, mais uma vez. E além disso, a utilização descuidada do termo democracia. Quando nós falamos em democracia, nós devemos expressar um conjunto de instituições. E esse conjunto de instituições é que deve ser objeto de aperfeiçoamento. Ao contrário, nós não deveríamos utilizar a democracia como simples sinônimo para um conjunto de comportamentos políticos, como demonstrações de massa ou outros, porque o objetivo é aperfeiçoar instituições e não aperfeiçoar comportamentos, porque é basicamente impossível reformar o comportamento de toda uma sociedade. O foco deve ser, portanto, nas instituições, na expressão institucional. Com esse alerta, eu finalizo aqui o nosso vídeo. Para ter acesso a mais conteúdo dessa espécie, lembre-se de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, o seu like também, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!